jovens, prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E vamos continuar aí na nossa unidade 3 e já vamos para a aula de número 37, tá bom? Então vamos para a telinha? Na nossa aula aí de número 37, lembrando, pessoal, do nosso pré-requisito para a aula de hoje é o quê? Trabalho, energia e transformação de energia, tá certo? Então vamos continuar falando de energia. Falamos de energia mecânica, falamos aí de tipos de energia, não é verdade? Hoje nós vamos continuar falando de energia, nosso pré-requisito, e já vamos para a terceira parte da nossa aula de energia mecânica. Lembrando, energia relacionada ao movimento, certo? A gente tem energia potencial, potencial gravitacional, potencial elástica e aquela que está relacionada com a velocidade, que é a energia cinética. Então, hoje nós vamos falar sobre energia potencial elástica e também a relação entre trabalho e energia potencial elástica, ok? Nós vimos que a energia é a capacidade de realização do trabalho, certo? Toda vez que é aplicada uma força, a gente fornece energia para o sistema, ok? É por isso que nós temos aí o trabalho da força, tá bom? E como nós falamos, temos vários tipos de energia e hoje nós vamos falar da energia potencial elástica e também a relação com o trabalho, já que trabalho também é igual a energia, tá certo? Bom, pessoal, quando você fala elástica, você pensa em algo que, certo? Que estica, que aproxima, que estica, algo que estica, ok? Então, tu pensa assim, qualquer coisa elástica, tu pensa em elásticos, tu pensa na baladeira, né, que tem aquele elástico, mola também pode ser algo elástico, certo? Então, energia potencial elástica, chamamos de energia potencial aquela energia que pode ser armazenada, como nós falamos lá na parte 1 da energia mecânica. A energia potencial ela pode ser armazenada e pode se transformar em outra forma de energia, tá bom? Então ela pode ser armazenada e a qualquer momento pode se manifestar, fazendo com que haja a realização de trabalho, tá certo? E estudamos na mecânica dois tipos de energia potencial, como eu falei para vocês. Nós temos a energia potencial gravitacional, que está relacionado ao trabalho realizado pela força-peso, certo? Nós estamos aqui na vertical, nesse caso, ok? Onde a gente tem peso, tem gravidade, tá bom? E nós temos a energia elástica, tá? A energia elástica é devido a deformações de superfícies elásticas ou de objetos elásticos, como os mola e elásticos, tá? Então, nossa aula de hoje é sobre energia potencial elástica, ok? Então, aí nós temos esses tipos de energia potencial. Belezinha, pessoal? Bom, continuando, olha só, vou até colocar esse desenhozinho aqui. Alguém alguma vez já brincou com esse tipo de mola? Né? Eu já brinquei aí quando era criança com esse tipo de mola. A gente vê que dá para deformar. Quando você solta, ela volta a uma posição, certo? Puxou, aí ela volta a uma posição. Essa posição é a posição de equilíbrio. Então, toda vez que você tende a deformar um objeto que tem aí características de elasticidade, sempre quando você solta, ele tende a voltar à sua posição de equilíbrio. E toda vez que você deforma, você está armazenando energia potencial elástica, tá, pessoal? Então, olha só, tem essa molinha aí, ok? Pode também ser uma espiral de caderno, aquelas molinhas que tem na caneta que você aperta, né, que faz aquele barulhinho, que a pontinha da caneta ela pode sair, entrar na caneta, ali também é uma molinha, tá? Então, qualquer tipo de molinha pode ser considerado aí um objeto que elástico, tá certo? Em ambos os casos, podemos dizer que a mola armazena energia potencial elástica quando você deforma essa mola. Ou você comprime, ou você faz o quê? Estica. Aí você tem armazenamento de energia potencial elástica, fechado? Isso pode ser com elástico também, aquelas liguinhas amarelas, borrachas, né, pessoal, também, ok? Então você está armazenando energia potencial elástica, tá? Bom, uma mola comprimida exerce uma força sobre o corpo, a qual realiza um trabalho sobre ele quando é abandonado, tá certo? Entretanto, se tentarmos comprimir uma mola, podemos observar que ela reage à compressão com uma força. A gente vê a terceira lei de Newton aí.
tá certo? Você comprime uma mola, ela vai reagir com uma força o quê? Na mesma direção e sentido oposto, tá? Cujo valor cresce à medida que ela vai sendo comprimida, ou seja, quanto mais você deforma a mola, quanto mais você comprime ou quanto mais você estica, maior essa força de reação, que ela é o que, pessoal? Ela está tendendo a ser contrária à deformação sofrida na mola, tá bom? Então, toda vez que você comprimir uma mola ou você esticar uma mola, o que vai acontecer? Ela vai exercer uma reação, que é uma força contrária à deformação que ela está o quê? Sofrendo pela força de ação que está sendo aplicada, certo? E essa força de reação, ela é maior quanto maior for a força de ação que está deformando essa mola. Fechadinho, ok? Mesma direção em sentido oposto. Belezinha, pessoal? Isso daí acontece toda vez que você tenta deformar um corpo elástico, ok? Bom, se tu tá aplicando uma força e você tá deslocando, né? Porque imagine, se você tem uma espiral de caderno e você comprime, o que você tá fazendo? A força tá fazendo um deslocamento nessa mola, concordam comigo? Força de deslocamento é o que, pessoal? Trabalho. Então, a força aí, no caso, também exerce um trabalho. Tem um trabalho sendo realizado. E a partir do momento que você aplica essa força, você tem armazenamento de energia. Essa energia é potencial elástica e a gente pode calcular muito bem o trabalho da força elástica, belezinha? Bom, mas como é que a gente pode aí fazer para calcular esse trabalho? Para calcular o trabalho que a mola realiza sobre o corpo ligado à sua extremidade, devemos, então, em primeiro lugar, procurar o quê? Descobrir como varia a força exercida pela mola. E é o que nós vamos fazer a seguir. Belezinha, jovens? Então, a gente vai começar aí a investigar como a gente pode calcular esse trabalho. Existe. Uma força está sendo aplicada, um deslocamento está sendo o quê? Realizado. Esse deslocamento, como nós estamos falando de mola, de objeto elástico, esse deslocamento a gente chama de deformação, ok? Então, a força que você está exercendo nessa mola, nesse material elástico, está deformando essa mola, tá bom? E essa deformação é justamente o deslocamento, beleza? Então, a gente chama de força deformadora, né? Deformadora do objeto, tá? Então, vamos ver aí, pessoal, como varia essa força, certo? Exercida pela mola, tá? Bom, a força exercida por uma mola deformada, quando você tem aí uma mola não deformada e depois a mesma mola destendida por uma força de tração, surge o quê? Uma força elástica no sentido contrário, ok? Ao deslocamento do bloco, quando o seu alongamento é igual a x, tá bom? Bom, imagine lá nesse exemplo aqui, em vez de você ir somente com a mão, tu coloque na extremidade de uma mola de caderno um bloquinho. Pode ser um bloquinho lá de ferro que você tenha, né? Um bloquinho de madeira e você prenda na extremidade da mola, tá? Quando você empurrar esse bloquinho, o que vai acontecer? Está exercendo uma força na mola, certo? Uma força deformadora. O que a mola vai fazer, pessoal? Exercer uma força na mesma direção em sentido contrário, que é uma força elástica, tá certo? Que está sendo aí contrária a deformação que a mola está sofrendo. Belezinha? Ok? Então, como a gente falou, surge aí a força elástica no sentido contrário, tá bom? E esse sentido contrário ao bloco, olha só como é que a gente chama aí a questão da deformação, tá? Alongamento é igual a x, ou seja, aqui eu vou colocar nessa figura, a gente pode ver que está o quê? Horizontal. O deslocamento sofrido quando você aplica uma força na mola, uma força aí para deformar, tá? Esse alongamento aí, que é o deslocamento, tu chama de x, ok? Lembrando que o trabalho da força é a força vezes d, que é o deslocamento. Nesse caso aqui, eu tenho a força elástica e o deslocamento é quem? É x, belezinha? X, tá bom? Ok? Então aqui a gente pode ver o estado inicial da molinha, olha só que bonitinho. Esse estado natural, pessoal, é quando a mola ela não está sofrendo forças deformativas, ela está em equilíbrio ali, bonitinha, tá? A partir do momento que tu puxa aqui, por exemplo, como está sendo feito aqui, tu está deformando essa bola. Tu pode alongar, deformando, tu pode comprimir,
deformando. Então, imagine que bem aqui é o equilíbrio, 0. A partir do momento que tu empurra para cá, por exemplo, tu tem mais x, se você empurrar para cá, tu tem o quê? Menos y, tá? Então, tu tem equilíbrio que é 0, tu pode alongar ou você pode o quê? Comprimir, belezinha? Nesse caso aqui, nós estamos alongando. É uma força deformadora que está sendo aqui, uma força de tração, tá? No sentido oposto a essa força de tração, o que é que eu vou ter? Uma força elástica na mesma direção, entendido isso? E aqui a gente pode ver que em relação à posição de equilíbrio, eu tenho esse pedacinho X aqui, que é justamente o deslocamento causado pela força que a gente chama de X, que é na deformação. Belezinha, pessoal? Fechado? Então aqui, ó, o que a gente pode verificar também? Dobrando o alongamento, tu vai fazer o quê? Dobrar a força, tá? Então aqui, ó, vou pegar aqui. Se o alongamento for 2 vezes maior que o alongamento original, tu tem que dobrar essa força aqui para você fazer isso. A mesma coisa com pressão, tá certo? Ok? Então aqui, para eu dobrar esse alongamento, eu tenho que dobrar a força. E isso a gente pode ver o quê? Que é diretamente proporcional. Então, a gente sabe o quê? Já de primeira, né? Que o nosso deslocamento ele é diretamente proporcional à força aplicada, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, aumentando 2 vezes, tu tem que aumentar a força 2 vezes, belezinha? Se você triplicar esse alongamento, ou seja, 3 vezes mais, o que tu vai ter que fazer então, se é diretamente proporcional? Triplicar o quê? A força, belezinha? Então, isso aí é diretamente proporcional. Ou seja, a deformação sofrida na mola é diretamente proporcional à força que está sendo aplicada. Belezinha? Se tu aumenta um, na mesma proporção tu aumenta o outro. Se você quiser aqui, ó, uma deformação 4 vezes maior, tu tem que aplicar a força 4 vezes igual à força original, certo? Isso é diretamente o que, pessoal? Proporcional. Ou seja, quanto maior a força aplicada na bola, maior a deformação que ela vai o quê? Sofrer. Belezinha? Entendido isso? Bom, importante, tá? A gente considerar o que também, pessoal? Olha só, é importante a gente ver aqui o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse resultado também seria verificado se a mola fosse comprimida, como eu falei para vocês também, em vez o quê? De distendida, tá? Ou seja, se tu quer pegar o comprimento e diminuir ao meio, tu tem que dobrar a força, né? Porque tu também está comprimindo. Ou seja, toda vez que você quiser deformar, tu tem que aumentar o valor da força na mesma proporção, tá? E a experiência nos mostra que a força exercida por uma mola é diretamente, como eu falei para vocês, proporcional à sua deformação. Se tu aumenta o comprimento no dobro ou você diminui pela metade, que continua sendo 2 vezes, não é? Tu tem que ter 2 vezes a força e assim vai, tá? Ou seja, em resumo, como eu falei para vocês, se você quiser deformar, você tem que aumentar a força. Quanto maior a deformação, seja distendida ou comprimida, maior a força que você tem que aplicar. Belezinha, pessoal? Ok? Bom, e importante também a gente considerar que a força elástica ela é restauradora. Como assim? Olha só, como é que eu falei? A força elástica, ela tende a surgir na mesma direção e no sentido oposto à força de tração que é aplicada, pessoal, justamente para isso. Por quê? Se tu aplica uma força de tração para deformar uma mola, a gente vai ter aí que surge no sentido contrário, na mesma direção, uma força elástica. Por quê? Se a tua mola tá bonitinha parada e tu puxa, a tendência dela é fazer o quê? Voltar, certo? Se você pegar uma espiral de caderno aí e tu puxar, a tendência dela é fazer o quê? Voltar ao seu estado de equilíbrio. Se tu comprimir a mola, gente, é a mesma coisa. A tendência dela é fazer o quê? Voltar para o estado de equilíbrio. Então, a força elástica, ela está o quê? No mesmo sentido do equilíbrio da mola. Se tu puxa, desse caso aqui, a força elástica estaria para cá. Se você comprime, a força elástica estaria para onde? Para lá. Então, a força elástica ela é o quê? Restauradora. E ela surge justamente, como nós falamos antes, em oposição à deformação que a mola está sofrendo por causa da tensão que está sendo aplicada. Ok? Bom,
Como eu falei para vocês, ela sempre atua em sentido oposto à deformação. E quando a mola está distendida, a força elástica atua no sentido de diminuir seu comprimento, na tentativa de restaurar o seu tamanho original. Ou seja, a força elástica ela é restauradora. Fechado? Bom, vamos continuar aqui, ó. Esse resultado foi conhecido aí como lei de Hooke, tá? Não é o Hooke da Marvel, pessoal, dos filmes, é esse Hooke aqui, tá? Que é o físico, ok? Que fazia investigação de forças elásticas, entre outras coisas, tá bom? Pois Robert Hooke, um cientista inglês, que observou pela primeira vez que essa propriedade das molas, tá, pessoal? Então, né, já que estava estudando a questão das forças, ele foi verificar isso nas molas. Belezinha? Na realidade, essa lei só é verdadeira se as deformações da mola não forem muito grandes, tá? Porque quem já experimentou pegar uma espiral de caderno e puxar mesmo, puxa, o que vai acontecer? Ah, professora, se eu já fiz isso, ou se você já fez, você vai ver que ela não consegue voltar, tá? Então, tem até um certo limite de deformação que a mola pode sofrer, certo? Para que ela não volte, tá, pessoal? Então, se você passar desse limite aí, ela não volta. Se você conseguir fazer com que essa deformação não seja tão grande, isso depende do coeficiente da mola, ela volta, tá bom? Ok? Entendido isso? Bom, pessoal, continuando aqui, olha só. Bom, o que a gente pode tratar mais aqui, ó? Cálculo dessa energia, tá? Bom, aqui deixa eu só voltar para vocês, ó. Aqui a gente pode ver a lei. Eu não falei que a força é diretamente proporcional à nossa deformação? E esse casinho aqui, o que ele é? A gente chama de coeficiente de constante elástica, tá? Ele é característico de cada mola. Por exemplo, nas clínicas de Pilates, que tem fisioterapia, tem as molas, elas são classificadas por cores, certo? Ou também, às vezes, pela espessura. Isso indica o quê, pessoal? Que quanto, por exemplo, mais grossa a mola, maior o coeficiente o quê? De elasticidade dessa mola e mais força você tem que aplicar para deformar essa mola. Ou seja, quanto mais rígida for a mola, mais força você tem que aplicar para deformar essa mola. E quem mostra isso é o nosso coeficiente de elasticidade dessa mola. Quanto maior ele for, maior a força que você tem que aplicar para deformar essa mola aí, né? Por isso que no Pilates dá para fazer a questão vamos dizer assim, de progressão de carga através das molas, certo? Quanto mais grossa a mola, maior o coeficiente de elasticidade dela, mais força tem que ser aplicado para você deformar, ou seja, para você estender essa mola aí. Belezinha? Ok? Como é que a gente calcula, então, pessoal, essa energia? Essa energia, ela vai ser calculada da seguinte forma, lembrando, ok? Tu tem o trabalho da força elástica? Tem, está relacionado à força, está relacionado ao quê? Ao deslocamento. Lembrando que energia é a capacidade de realizar trabalho, então dá para a gente calcular, certo? Essa energia bem aí, ok? Bom, se a gente for ver nessa situação, eu tenho a posição inicial do bloco, aí ele vai sofrer o quê? Ó, uma força aqui, vai ser aplicada uma força, eu vou ter uma deformação, certo? Uma deformação que a gente chama de X, que é o deslocamento, e eu posso calcular a energia que está sendo armazenada aqui, que é a energia potencial, tá? Então, dado uma mola cuja constante elástica é K, não vamos definir valores ainda, tá bom? Apresentando uma deformação X em um objeto ligado a ela, como mostra a nossa figura, ok? Se eu tô com a mãozinha aqui, aplico uma força para cá, a força restauradora vai ser o quê? No sentido oposto à força de ação que eu estou aplicando. Belezinha? Fechado? Quando você aplica essa força aqui, você está deformando essa mola, ok? Então, a gente já viu aqui, ó, no slide anterior, que essa força é a constante vezes o valor da deformação. Belezinha? Guarda aí. A gente vai precisar justamente disso para a gente calcular a nossa energia, tá, pessoal? Já que a energia está relacionada com o trabalho, ok? Bom, continuando. A energia potencial elástica aí desse objeto, nessa posição, pode ser determinada pelo trabalho que a mola realiza sobre ele. Ó, vou colocar aqui o slide anterior. Tá vendo o que está acontecendo? Ó, apliquei a força aqui.
Se eu soltar isso daqui, o que vai acontecer? A força restauradora, que é a força elástica, vai aplicar uma força sobre esse bloco, certo? E vai acontecer isso aqui com a mola, ok? Entendido isso? Belezinha? Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A força elástica, que é uma força restauradora, vai aplicar aqui sobre o objeto, então a gente vai ter o trabalho realizado pela força restauradora. Belezinha, pessoal? E esse trabalho vai estar ligado à energia potencial elástica, uma vez que a energia potencial elástica é armazenada justamente por causa da força que é aplicada nesse corpo, tá bom? Então tá aí, ok? E, pessoal, lembrando ali, ó, à medida que é empurrado, a deformação da mola diminui. Tá? Então tá aqui, ó, você comprimiu, certo? Soltou. O que vai acontecer? Ó, ela vai fazer isso aqui. Ela vai passar pela força de equilíbrio e vai voltar, tá? É por isso que ele fala que à medida que é empurrado o corpo, ok? A deformação da mola diminui. Consequentemente, diminui o quê? Também a força que ela exerce sobre o objeto. Assim, vamos ver aqui, devemos calcular o trabalho de uma forma o quê, pessoal? Que varia aí, olha só, desde o valor inicial da força, lá da força restauradora, que é a nossa força aí, que é o Kx, belezinha? Até o final, quando a força é igual a zero, que é quando não está se aplicando mais nenhuma força sobre o corpo, belezinha? Enquanto o objeto que se desloca, tá? Quando é que essa força é igual a zero aqui? Quando ele está justamente na posição de equilíbrio. Se ele estiver no equilíbrio, eu não tenho mais força restauradora, porque a força restauradora é justamente para isso, para deixar o corpo na sua posição de equilíbrio. Belezinha? Fechado? Bom, pessoal, se a gente for ver a relação, lembrando, tá? Que a força, ela é o quê? Diretamente proporcional ao deslocamento. Nós vimos isso, não foi? Graficamente, como é que eu poderia representar isso? Olha só. Uma reta constante aqui, ó, no caso, inclinada, tá? Certo? Olha aqui, ó, inclinada, função de primeiro grau, belezinha? E quando a força F é variável, o trabalho que ela realiza pode ser obtido numericamente pela área disso daqui, pessoal. Então, se você pegar a área, que é a força e o deslocamento, certo? Lembrando que a força é o quê? Kx. A força já é Kx. Tá aqui a força e tá aqui o deslocamento, certo? Se tu pegar aqui e multiplicar a força vezes deslocamento, você vai ter o quê? Kx vezes x, certo? Isso vai ser o quê? O trabalho. Belezinha, pessoal? Tá? Lembrando que a força é Kx, ó, vou colocar aqui, tu vai ter o quê? O trabalho, tá? Se você pegar e fazer a área desse gráfico aí, belezinha? Isso aqui, se a gente for ver, ó, ver nesse slide aqui melhor, deixa eu colocar para vocês, vai se tratar de um triângulo retângulo. Olha só que bonitinho. Como é que você faz a área de um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um retângulo pela metade. Se o retângulo é base vezes altura, o triângulo retângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, tá certo? Quem é a base? O x. Quem é a altura? A força. E quem é a força? Kx. Então, vai ficar exatamente assim. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Ok? Vai ficar a base vezes a altura, que é Kx, que é a força dividido por 2, que é um triângulo retângulo. Olha só, pessoal, o nosso trabalho. E trabalho é igual ao quê? Energia. Então, essa aqui também é a nossa energia potencial elástica, tá certo? Entendido isso, ok? Então, tá aí, olha só, portanto, olha só, tá aqui. Portanto, o nosso trabalho é Kx ao quadrado sobre 2. É parecida com a fórmula da energia cinética, tá? É bem parecida, né? Mas aqui vai mudar o quê? Que aqui é o K, lá é a massa, lá é a velocidade e aqui é a deformação, que é o nosso X. Belezinha, pessoal? E como eu falei para vocês, consequentemente, essa expressão é a expressão da energia potencial elástica, tá certo? Ok? Tá aqui, vou colocar para vocês onde... Vamos repetir de novo para poder fixar. Onde o nosso E de P é energia potencial, belezinha? Elástica, tá? O X é a deformação que é sofrida pela mola, tá bom? E o nosso K é justamente a constante elástica da mola
e varia de acordo com o material que constitui essa mola. Quanto mais rígido esse material, maior essa constante elástica aí. Belezinha, pessoal? Então a gente pode concluir o que aqui, ó? Que um objeto ligado a uma mola de constante elástica K, deformada de X, possui uma energia potencial elástica, tá bom? Porque a partir do momento que você aplica uma força, a força restauradora faz com que a gente tenha o quê? Energia potencial elástica armazenada, certo? Logo a gente tem o trabalho que é feito por causa da força e a gente tem a energia. Belezinha, fechado? Importante considerar também que a energia potencial elástica do objeto será tanto maior quanto maior for o quê? A sua constante elástica da mola e quanto maior for a sua deformação. Ou seja, da mesma forma que a força é diretamente proporcional à constante elástica e ao deslocamento, a energia potencial elástica que é armazenada na mola devido à força aplicada também vai ser proporcional ao quê? À constante e também à deformação. Mas só que ela é diretamente proporcional à constante e diretamente proporcional ao quadrado, a deformação o quê? Da mola, belezinha? Ou seja, o que a gente pode falar disso? Que quanto maior a força restauradora, que é maior a força elástica, que é aquela que se opõe à deformação, mais energia você consegue armazenar na mola. Belezinha, pessoal? Fechado? Ok? Bom, vamos ver um exemplozinho, ó. Vou fazer com vocês no quadro. Vamos lá? Olha só, jovens, a gente tem aí, ó, o exemplo 1, e ele fala que uma mola é o quê? Uma mola é deslocada 10 centímetros da sua posição de equilíbrio, tá certo? Sendo a constante elástica desta mola equivalente a 50 newton vezes metro, que é a unidade da constante, belezinha? Determine a energia potencial elástica associada a esta mola em razão dessa deformação. Então, como nós vimos anteriormente, o que vai acontecer aqui, ó? Tu tem a molinha bonitinha aqui, deixa eu botar uma parede aqui. Ó, tu tem a mola, linda a minha mola, né? Tu tem o bloquinho aqui, certo? Ok? O que está acontecendo aqui? Ela é deslocada, né, gente? 10 centímetros da posição de equilíbrio, então veio aqui, ó, aplicar uma força aqui, certo? E essa força fez com que essa molinha se deslocasse 10 centímetros aqui, ó, em relação à posição de equilíbrio. Então, vou chamar de X aqui. Pronto, ok? Se tu tem uma força de ação aqui nessa direção, nesse sentido, na mesma direção, no sentido oposto, o que nós vamos ter? Uma força restauradora, certo? Que é a força elástica, que vai fazer com que essa mola, né, a tendência dela é voltar para a posição de equilíbrio, certo? Ok? Bom, esse nosso X aqui, nós vimos que ele vale 10 centímetros, ok? Lembrando que a nossa força elástica é a constante vezes o X, certo? A nossa constante está aqui também, belezinha? Vamos ver aqui, a constante está em Newton por metro, beleza? Aqui, ou seja, a força é em Newton, a deformação é em metro, aqui está em centímetro. Nós temos que transformar. É só você andar 2 casinhas para a esquerda e você fica com 0,1, né? 0,1, vou colocar aqui, metro. Beleza? Mas nesse caso aqui eu quero a energia potencial elástica que está sendo associada, tá? Lembrando que a energia potencial elástica é o que mesmo? 1 sobre 2 kx ao quadrado. Tem o K? Tem. Tem o X? Acabamos de transformar. Tem também. O que a gente vai fazer? Substituir. Primeiro você faz o quadrado, depois multiplica pelo K e depois divide por 2. Se você quiser dividir por 2, você divide o K e depois faz o quadrado, tá? Então, tem aqui formas matemáticas de fazer, mas não divida o X por 2 antes de fazer o quadrado dele. Belezinha, pessoal? Então tá aí, ó, substituído, ó. 50 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2, belezinha? Então aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Tu pode pegar esse cara aqui, ó, dividir por 2, certo?
fica 25, ok? Vezes 0,1 ao quadrado, tá? Ok? Aí aqui a gente tem, né, 0,1 ao quadrado, aí você continua fazendo a continha. Belezinha? Olha aí, ok? Aí é só fazer a nossa multiplicação e nós vamos ter aqui 0,25 joules. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Tá aí a nossa energia potencial elástica. Belezinha, pessoal? Fechou? Ok? Como sempre, a gente analisa o que ele está pedindo e depois olha para as unidades, para ver se as unidades estão no SI e depois a gente faz o cálculo, ok? Bom, fazendo a relação que nós já fizemos, mas colocando de maneira melhor, relações de trabalho e energia potencial elástica, olha só, suponha uma mola comprimida, certo? Seria o oposto do desenho que eu fiz, né, que é comprimida, cuja constante elástica seja K, empurrando o objeto nela encostado, tá? Procuremos aqui calcular o trabalho que a mola realiza sobre o objeto ao deslocá-lo do ponto A até o ponto B. Então, seria aquela situação que nós colocamos anteriormente, mas aqui seria assim, ó, tá aqui a nossa mola, certo? E tá aqui, tá sendo comprimida, tá? Aqui seria ela na posição de equilíbrio, vou deixar aqui, pronto. Então, imagina aqui, ó, ela foi comprimida, certo? Então, a gente teve aqui um deslocamento, tá? Então, ela saiu daqui e foi para onde? Para cá. É isso que o gráfico tá o quê, pessoal? Representando, tá? Então, tá aí, ó. A gente começa aplicando nada de força e depois vai subindo essa força. Quanto maior mais força você aplica, maior a deformação, tá certo? Então, maior a deformação aí, tá? Ou seja, se eu estou aplicando uma força aqui no sentido oposto, eu tenho a força restauradora, que é a força o quê? Elástica, tá certo? Que vai justamente pegar aqui o meu corpo da situação B e fazer com que ele volte aqui para a situação A, tá? Como mostra a figura aqui, ok? Então tá aqui, ó, deixa eu pegar a borrachinha, deixa eu tirar daqui, pronto. Ó, tá aí, ó, tá aqui força. O deslocamento sofrido, aqui é o deslocamento A, aqui é quando está comprimindo, né? E aqui é a oposição de A, e aqui é a compressão que ela sofreu. Lembrando que essa compressão é devido à força é Kx, e essa aqui, ó, também, ó, quando ele passa pela posição A, força tá aqui, certo? Kx. E lembrando que a área é justamente o nosso trabalho. Belezinha, pessoal? Olha só. A nossa força elástica é variável, certo? Porque quando você solta o bloco, ele fica oscilando, né? Por isso que a gente fala que é variável. Ela vai diminuindo conforme vai passando pela posição de equilíbrio. E como nós vimos, o trabalho é dado pela área do gráfico, tá certo? Então, nós teremos o quê? Que aí, ó, o trabalho da área do gráfico, que é essa área aqui, ó, nosso triângulo retângulo, é igual a essa área aqui, ó. Essa aqui vai ser igual a essa aqui, belezinha? Ó, deixa eu pegar aqui, vou pegar outra cor, pronto. Esse aqui era para ser verde, cadê o verde? Tá aqui o verde, deixa eu apagar aqui. Canetinha, verde, pronto, pessoal. Esse aqui, numericamente, é igual a esse aqui, ó, semelhanças de figuras aqui, belezinha? Ou a gente pode falar o quê? Lembra lá do teorema da energia cinética, que a gente tinha aqui a variação da energia cinética final menos energia cinética inicial? Bom, aqui a gente pode ter a mesma coisinha, tá? A gente tem aqui, ó, que o trabalho nessa primeira parte aqui, que é a parte grandona, certo? Menos o trabalho na área menor, ok? A gente tem aqui, ó, energia menos energia, ou seja, trabalho, tá? Então, tá aqui, ó, o trabalho na área maior, o trabalho na área menor. Ou seja, para você ter o total, lembrando que trabalho é igual a energia, é só você fazer a subtração das energias. Belezinha, pessoal? Fechado? Mas, lembrando aqui, ó, que energia, como nós falamos, certo? Meio de kx ao quadrado para A e para B. Então, a gente pode escrever, olha só,
como eu falei para vocês, que o trabalho total é igual à subtração das energias, tá, pessoal? E a equação anterior, que é essa equação que nós acabamos de colocar, que é essa daqui, ela diz o quê? Quando o objeto se desloca de um ponto A até um ponto B sob a ação da força elástica, que é a força restauradora, que é exercida por uma mola deformada ou comprimida, o trabalho que é realizado aí pela força, tá? Que essa força realiza sobre o objeto é igual à diferença entre as energias potenciais elásticas desse objeto nesse ponto. Então, se você quiser o trabalho, é só você fazer a diferença de energia, belezinha? Bom, vamos para mais exemplo. Suponha que para manter uma mola comprimida, é porque você quer manter, tá bom? Sendo a deformação dela ali de 20 centímetros, fosse necessário, pessoal, exercer sobre ela uma força de 50 newtons. Qual é a constante elástica da mola? Ele quer saber o quê? O K, tá bom? Ele quer saber o K. Então, vou até colocar aqui, ó, se eu tenho força, aí eu tenho X, então eu tenho que força... Ficou feio esse F, né? Deixa eu apagar ele aqui. Cadê minha canetinha? Força é igual a K vezes X, certo? Logo, olha só, o nosso K ele está multiplicando, ele passaria o quê? Dividindo, certo? Opa, tá aqui o sinalzinho de igual. Ou seja, se eu quiser saber, por exemplo, X, eu pego o F e divido pelo K. Agora, se eu quiser saber o K, é a mesma coisa. O X, ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Logo, se eu quiser saber a constante, é só dividir a força pelo deslocamento, belezinha? Então, tá aí, a gente vai fazer essa divisão, tá? O que eu tenho que olhar? As unidades. Aqui está em Newton, ok. Aqui está em centímetros, não ok. É só você andar 2 casinhas para a esquerda, que é a mesma coisa que dividir por 100, e você vai ter 0,2 metros, belezinha? Agora sim a gente pode pegar a força e dividir pela deformação. Então tá aqui, ó, F igual a Kx, como nós colocamos, K é F sobre X, divide 50 por 0,2, tá? Que é a mesma coisa que dividir por 1 sobre 5, é a mesma coisa que multiplicar por 5, tá, pessoal? Então toda vez que você tiver uma divisão por 0,2, é a mesma coisa que multiplicar por 5, tá? Então tá aí, ó, 250 Newton vezes metro, porque a força é dada em Newton e a deformação é dada em metro. Belezinha, fechado? Pronto, descobrimos a nossa constante. Isso é a A. Na B, pessoal, ó, considere as deformações, quanto? Olha só, nos pontos, 40 centímetros e 10 centímetros. Quais os valores da energia potencial do objeto em A e em B? Lembrando que energia potencial é o quê? Kx ao quadrado sobre 2. Antes de substituir, o que a gente vai fazer? Transformar essas deformações para metros. É só andar 2 casas para a esquerda, então dá 0,4, então dá 0,1. Tá aqui a energia potencial, como na letra A nós já descobrimos a constante, é só substituir aqui, ó. Então em a gente pega 50 vezes 0,4 ao quadrado, dividido por 2. Tá bom? Então fica aqui, ó, esse por esse aqui dá 25, esse aqui vai dar, ó, 0,16, é só multiplicar aí, pronto, 4 joules. Em B, a mesma coisa, olha só, ok? Aqui, ó, dá 25 na divisão, certo? Aqui dá o 0,01 e então a gente tem 0,25 de energia, certo? Pronto, achamos as energias. E se eu quiser calcular o trabalho que essa bola realiza sobre um objeto ao empurrá-lo do ponto A até o ponto B, pessoal? É só lembrar que o trabalho é a diferença das energias no ponto. Você vai apenas subtrair o valor das energias e você vai encontrar o trabalho de 3,75 joules. Fechadinho, ok? E aqui, para a gente fechar, a gente tem uma pessoa, olha só, estica vagarosamente uma mola de constante elástica de 200 newton por metro, cujo comprimento inicial sem deformação é de 50 centímetros, até seu comprimento ir de onde? 60, ou seja, eu vou de 50 para 60 centímetros, lembrando que os centímetros você tem que transformar. À medida que a mola vai sendo deformada,
A força que ela exerce sobre a pessoa aumenta ou diminui, pessoal? Permanece a mesma. A força aumenta, tá? Porque ela tende a ir contra a deformação, belezinha? E expressando em metros a deformação sofrida, é só você pegar a deformação final menos a deformação inicial, ou seja, 50 centímetros, e tira aqui dos 60, olha só, quanto é que tu tem aqui? 100 centímetros, então a tua deformação é de quanto? 0,1 metros, belezinha? Qual o valor que essa força está exercendo, pessoal, quando o comprimento é 60? É só você pegar a força igual a kx. Não esqueça de transformar aqui para 0,6, tá? Aqui, lembrando, olha só, a gente transformou no anterior, ok? Peraí, deixa eu pegar aqui, ó, volta aqui rapidinho, foi transformada, belezinha? A gente usa aqui, ó, ok? O nosso aqui, olha, 0,1 colocado aqui, a gente tem 20 newtons de força. Belezinha, pessoal? Fechado? Ok? Bom, vem aqui comigo, olha só, e depois eu volto com vocês. Tchau, tchau.